Bom dia, flores do dia. Hoje nós vamos começar o estudo dos verbos novamente, né? Porque vocês já estão vendo isso, já a vida de vocês, viram isso a vida de vocês toda, e agora a gente vai retomar esse estudo dos verbos, mas de uma maneira mais aprofundada, tá? A gente vai usar a morfologia verbal, a gente vai usar, se apropriar desse estudo para poder entender a sintaxe, tá? O emprego desses verbos na sintaxe, ou seja, melhor dizendo, né? Na morfossintaxe, tá? Esse estudo na morfossintaxe dos verbos, esse estudo que vai agregar a sintaxe e a morfologia, tá? Que é o que mais importa aqui. Mas antes de tudo, o livro de vocês vai apresentar de uma maneira mastigada, simplória, tá? E rápida, né? Essa parte da própria estrutura do verbo, do que seja o verbo, que eu acho que é legal a gente rever, né? Porque pode, né, surgir dúvida, certo? Então aí a gente vai tentar retomar esse estudo, e aí qualquer dúvida aqui que for, né, surgindo no meio do caminho, aí vocês podem recorrer a mim, tá ok? Tá ok. Ai, Jesus, não, pelo amor de Deus. Bom, vocês entenderam a referência, né? Bom, em relação aos verbos, tá? Eu trouxe uma reflexão de um gramático, que é o Bechara, tá? A respeito do que sejam os verbos, né? Então, aí, primeiro, antes da gente tratar dessa parte da morfossintaxe, a gente primeiro vai se aprofundar no estudo da morfologia verbal, tá bom? Antes de tudo. Então, aqui, o que seria verbo, professora? Eu esqueci o que é verbo. Eu sei o que é verbo no texto, né? Eu sei que o verbo representa um tempo, representa um modo, representa a pessoa, um número, certo? Mas aí o Bechara vai falar, né? O Bechara, lá na minha gramática de 2006, ele vai falar assim: são unidades, tá? São unidades que significam ação. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa questão da ação, né? E aí ele vai tratar dessa questão da ação falando dos verbos nocionais, tá? Os verbos, há uma nomenclatura que ele usa, que são os verbos de ação, né? Que indicam ação, que ele chama de verbos nocionais, que se diferem dos verbos relacionais, que são os verbos de ligação, aqueles que indicam propriamente um estado, né? E aí, os verbos, eles vão significar ação ou um processo, tá? E aí, ele indica um estado também, ou fenômenos da natureza, lembra disso? Indica um estado, ação e fenômeno da natureza, tá? Só que esses conceitos, né, essas ideias, elas vão estar organizadas, né, para expressar o quê? O modo, o tempo, a pessoa e o número. Por que eu estou falando isso, tá? A gente difere essas palavras que a gente chama de verbo, essa classe gramatical, ela é diferenciada também, não só pela sua significação, não só por indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Ela também, a gente difere um nome, por exemplo, de um verbo, pelo quê? O que num texto vai me mostrar se aquela palavra é um verbo ou se aquela palavra é um adjetivo ou é um substantivo? O que vai diferenciar, na verdade? É a estrutura dessa palavra. Essa estrutura, né, o que diz respeito aos verbos, né, que se difere dos nomes. A estrutura do verbo é diferente da estrutura do nome. E essa é uma questão muito interessante, porque os verbos, eles vão se diferenciar dos nomes, porque eles vão assumir uma estrutura bem particular, tá? Então aqui, ó, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês.
Bom, vamos lá. Quanto à estrutura, além, né? Além da ideia de expressar ação, estado ou fenômeno da natureza, ele vai ter uma estrutura própria, tá? A estrutura vai ser composta por duas partes. Uma invariável e a outra flexionável. Professora, a invariável vocês já devem ter percebido que é o radical, tá? Só que isso também é contestável. Por quê? Porque o invariável é o quê? Aquilo que não muda, né? O invariável não muda, é o quê? O radical, tá? Ela é composta por um radical e desinências, né? O verbo ele é composto pelo radical e pelas desinências, tá? Só que essa questão de ser invariável diz respeito aos verbos regulares, tá? O que são os verbos regulares? São aqueles que apresentam o mesmo radical em todos os tempos verbais. Ele não vai mudar o radical, né? Por exemplo, no verbo falar, o verbo falar no presente do indicativo, eu falo, né? E aí a forma dele no pretérito perfeito, por exemplo, eu falei, né? Você vai perceber que o radical não mudou, certo? Agora, diferente dos verbos irregulares. E aí o verbo irregular, ele vai mudar o seu radical, né? Ele não vai ser tão invariável assim, né? Ele vai mudar aqui. Então, é uma ideia que a gente tem, mas é mais aplicada aos verbos regulares, tá? Mas mesmo assim, os verbos eles apresentam essa estrutura, uma estrutura que diz respeito ao radical, tá? A gente tem o radical e a gente tem a parte flexionável, tá? E aí essa parte flexionável é o que, professor? É aquela parte que vai mudar e é a parte que vai distinguir, né, um nome de um verbo. Por quê? Na flexão verbal, o que nós vamos ter? As desinências, que é o mesmo que eu disser terminação. Desinência é a mesma coisa que terminação, tá? A terminação que vai se flexionar, ou seja, que vai variar, né? As desinências, elas vão indicar o modo, o tempo, a pessoa e o número. Tá? Nos verbos a gente vai ter flexão de gênero, de número, tá? Nos verbos a gente vai ter flexão de modo, de tempo, de pessoa, de número. Essas terminações vão indicar o modo e o tempo verbal, o número e a pessoa, tá? Só que, como a gente tem essas quatro aqui, né? Na verdade elas são unidas, né? Então a gente vai considerar que existem basicamente duas, né, aqui, né? O que a gente chama de desinência modo temporal e desinência número pessoal, tá? Bom, é o que vai me diferenciar dos nomes, lembra que eu falei, em relação à estrutura, tá? Então, os verbos, eles vão ter essa particularidade na sua estrutura que vai me diferenciar, certo? Tô falando isso com mais ênfase, né, para que a gente perceba essa questão da importância de se entender essa estrutura. E aí a gente vai esmiuçar esse estudo, tá, dos verbos, e é isso que a gente precisa saber, além da ideia, né, a parte da estrutura e a parte da ideia, que me representa uma ação, que me representa um estado, que me representam
a ideia de fenômeno da natureza, certo? Que me indica um processo, tá? E aí também, além de expressar uma ideia também própria, né? Só que a gente tem que se atentar, por exemplo, que você pode encontrar substantivos também indicam uma ação, né? No livro de vocês tem até um exemplo aí, falando a crítica do governador sobre determinado assunto. Esse crítica, né, que é um substantivo, ele está indicando a ação, né, a ação de criticar, tá? Mas não é só o verbo que indica a ação, né? A gente tem substantivos que indicam, tem essa ideia, essa significação de ação. O que vai diferenciar, né, além dessa questão da ideia, é a estrutura que é diferenciada, tá? Eu esqueci também da vogal temática, né? A gente tem aqui, além do radical, do flexionável, a gente tem também a vogal temática, que vai indicar o tema, vai indicar a conjugação desse verbo. E aí, de uma maneira simplória, né, a gente começa essa parte aqui, né, do estudo do verbo. Tá? E a gente vai ver com mais detalhes essa parte aqui da estrutura, além, né, dessa ideia do conceito. Tá bom, gente? Então, beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.